Pessoal, agora nós estamos com o pessoal do back-end e a nossa designer, que já estava me corrigindo antes da gente começar mesmo. Primeiro, eu vou pedir para vocês explicarem como é que funciona o trabalho de vocês. Back-end, Matheus, o que é back-end? Cara, back-end, para explicar para quem não é da área, é um negócio um pouco complicado, porque é uma parte que você não enxerga do produto. Normalmente tenta pensar tipo, num site que você está entrando. Você vai lá, você tem alguma coisa que você escreve e tem um botão, uma pesquisa do Google que você quer fazer. Quando você clica naquele botão, aquela informação que você tem, ela sai daquela página, ela vai se comunicar com uma outra máquina, que é onde fica toda essa lógica que ele sabe onde que ele vai buscar essa informação que você quer e devolver para a tua tela para você poder visualizar. Esse trabalho de quem que vai buscar essa informação onde é o que o back-end faz. É o que a gente chama de inteligência do sistema? Isso. Né? É o motorzinho que faz o negócio acontecer, então. Essa é uma boa relação. O motor do carro você não enxerga, você não sabe necessariamente como ele funciona, mas ele faz o teu carro andar. E Cecília, designer, explica pra gente. E eu queria que também você fizesse a ponte, a gente já conversou com o pessoal do front-end. O que é a diferença entre front-end e design? O front é quem vai pegar e fazer as coisinhas realmente aparecerem na Isso, tela. eles já explicaram que eles só fazem telinha. Esse é Isso. o trabalho de vocês. E você é desenhista, então? Não, eu também vou fazer a telinha, só que eu não faço a telinha de verdade. Tipo, eu não sei, pra mim, o Matheus usou a metáfora de carro, pra mim a metáfora que funciona é tipo mais arquiteto e tipo os pedreiros mesmo. Basicamente, quem vai pensar e desenhar todo o sistema, ou tipo, como vai ficar a tela, como vai ser, como vai funcionar, como que o usuário vai interagir com aquilo, todas essas questões, e daí quem vai realmente fazer funcionar. Entendi. E aparecer daquele jeito na tela. E ter os comportamentos que tem. E buscar as informações. E guardar as informações. Eu não tenho nada a ver com essa parte. Muito foi falado sobre o Iris Legacy tendo uma maior fluidez, uma experiência de usuário melhor, telas mais dinâmicas, a própria questão de responsividade, você poder utilizar em diversas telas de diversos tamanhos. Como é que eu sei o que o usuário quer? Conversando com o usuário. Você conversa muito com o usuário? Eu não converso tanto quanto eu gostaria, pra ser bem sincera. Eu faço muitas perguntas pra tentar entender como o usuário funciona e o que... Muito mais do que o que ele quer, o que ele precisa. E como ajustar o que ele vai ver e como aquilo vai funcionar pro que ele imagina que deveria acontecer. Então, antes de você fazer qualquer ação que você faça, no meio digital ou não, você já tem uma ideia de como que aquilo ali vai funcionar. E quando aquilo não funciona do jeito que você espera, você se sente levemente frustrado. Então, o trabalho do design vai ser basicamente tentar juntar essas duas coisas. É o que o usuário vai esperar, o que é essa ação esperada dele, a consequência esperada, e como as coisas realmente funcionam. Então, tem a ver essa coisa do usuário. Também faz sentido de que as pessoas entendam o Legacy como mais fluido ou mais novo, porque ele tem uma aparência muito próxima das outras coisas que a gente vê no dia a dia. Sim. Então, não necessariamente ele é futurista, ele é mais adequado ao contemporâneo. E o back-end, como é que trabalha com tudo isso? Caio, você falou um pouquinho lá, eu queria que você falasse. Como é que casa o designer com front-end e back-end? Digamos que ela meio que faz o estudo de como que uma funcionalidade deveria existir no sistema. E a partir disso a gente pensa, então, a gente pode dividir toda essa funcionalidade em, por exemplo, entidades ou objetos. Tipo, a gente precisa que tenha um cadastro de copo lá no nosso sistema. A gente faz toda a abstração desse objeto no nosso back-end e todo tipo de regra que ele vai existir. A gente precisa, para ter um copo, que tenha alguma coisa dentro ou que ele esteja apanhado em algum lugar. Então, todo esse tipo de regra a gente vai montando no back-end para poder jogar para o front-end e simplesmente montar a parte visual disso. Então, todo esse tipo de regra vai no back-end. Vou fazer uma pergunta aqui, deve ter sido para vocês todos, né? Vocês são 2 da equipe de back-end, a Cecília também da parte grande da equipe. Nós tínhamos o Iris 10 e agora estamos desenvolvendo o Iris Legacy. Qual que para vocês ou foi o maior desafio? O desafio inicial, o principal, quando a gente teve essa proposta para a gente fazer o Iris Web, era transplantar toda a funcionalidade do Iris antigo, que é basicamente muita coisa. A gente foi fazendo e vendo que cada coisa que a gente mexia era mais
complexo do que parecia, ele realmente é um sistema gigante. Então, para portar isso tudo de web, a gente teve muito trabalho. A gente teve que analisar muito, tipo, o que impactava onde, como que a gente ia conseguir montar isso tudo sem que ficasse lento, sem que necessitasse de outros tipos de um framework específico, ou alguma biblioteca, alguma coisa assim. Então, basicamente, analisar todo esse ecossistema do Iris, fazer funcionar ele no web, eu acho que foi um dos principais desafios. Legal, acho que esse é um ponto bem importante para os nossos clientes, lógico, questão de desempenho. Né? Eu estou saindo de uma plataforma que eu já conheço, eu já utilizo no meu dia a dia X. Ninguém quer comprar um carro pior do que eu já tenho, né? Essa mudança para a web, vocês falaram que foi um desafio, mas eu vou ter ganhos de desempenho, usabilidade, como é que ficou? Sim, ganha bastante desempenho justamente até para o próprio cliente final. A máquina que ele precisaria para rodar isso, principalmente, o requisito foi bem para baixo, até porque agora é um site. Ele pode acessar isso do próprio navegador dele em qualquer dispositivo que tenha, que vai funcionar normal, como qualquer site que ele entre. Acho que tablet também, celular, acho que provavelmente a navegabilidade no celular vai ficar um pouquinho esquisita, mas eu conseguiria fazer numa emergência, caso precisasse. Eu acho que diminui bastante o custo de aquisição de maquinário, servidor, etc. O Iris 10 tinha uns requisitos, às vezes, bem altos, dependendo se você tinha lá um CMS rodando junto, alguma coisa assim. Ele, às vezes, necessitava 16 GB, às vezes, muito mais. Hoje em dia, você consegue rodar no computador muito mais leve o Iris, porque todo o processamento pesado fica justamente no back-end, e daí, então, o teu computador só renderiza aquela informação bonitinha para você. Entendi. Então, o pesado fica com a gente e basicamente para o cliente é uma tela que ele está usando um terminal de alguma coisa ali. Cecília, muito foi falado durante o desenvolvimento do projeto de não causar um impacto tão grande visual do 10 para o Iris, para que o pessoal não se perdesse na utilização ou achasse mais complicado. Como é que foi para você fazer essa ambientação nova? Foi muito desafiador? Conseguimos? Estamos conseguindo? Vai ficar legal? Vai ficar totalmente diferente? Como é que foi? Às vezes tem coisa que eu gostaria de deixar totalmente diferente. Por quê? Porque, pensando no rolê que o Caio falou, de pensar... o que é isso daqui? Tem a ver com aquilo lá? Onde que isso impacta e tudo mais? E daí, quando você começa a prestar atenção em todas essas coisas, você começa a repensar várias coisas. De, nossa, isso daqui fazia muito sentido antes, 20 anos atrás, quando foi feito. E hoje... será que faz sentido? Será que outras pessoas já fizeram diferente? Será que hoje a tecnologia permite fazer diferente? Então, tem outras coisas que, às vezes, elas foram feitas por limitações e que daí os usuários ficaram familiarizados. Então, tem que ter aquele respeito, assim, de, putz, mas se a pessoa tá familiarizada com aquilo, eu não posso só mudar. Sim. Eu preciso ver se essa mudança, ela vale mais a pena do que a quebra de familiaridade. Então teve muitas considerações, eu diria, mas tá ficando muito interessante. E pro futuro? Então a gente pode, no futuro, mudar isso. Eventualmente sim. É para isso que você tá aqui com a gente, né? Legal, a gente falou muito de infraestrutura, a gente falou de desempenho e fluidez. É notável isso na utilização do sistema? Eu diria que sim. Até durante todo o desenvolvimento do Iris Web, a gente tinha que constantemente ficar utilizando o Iris 10. Né? Então, tinha várias ferramentas ali que a gente tentava usar para entender o funcionamento dela. E daí, às vezes, via que era um pouco lento ou funcionava de uma forma que não era muito ideal. E daí, nesse meio tempo, a gente já imaginava, a gente pode fazer de uma forma que otimize aqui e provavelmente o resultado vai ser muito mais rápido. Então, Legal. Teve toda essa análise durante o desenvolvimento também. Legal. Acho que um ponto bem forte também, e para o Matheus comentar sobre isso, no formato atual, o Iris 10, a gente tem que lançar alguma coisa, uma atualização, nós precisamos parar do cliente, tem que agendar, enfim, é um processo um pouquinho cansativo para o cliente e para o nosso lado também. O que muda agora indo para essa centralização, essa parte web aí, na quesito de atualizações, melhorias, mudanças? Não entra nem só na parte de ir para a web, mas da troca de tecnologia em geral que a gente teve. Como foi falado, é um software de mais de 20 anos e na época foi feito com a tecnologia de ponta que tinha disponível, mas muita coisa mudou em 20 anos. E isso, com uma tecnologia mais datada, fica muito difícil de colocar feature nova com tecnologias que o próprio cliente quer, às vezes, e fica muito mais trabalhoso, demora mais. Hoje em dia, como está agora numa estrutura mais atual, fica muito mais fácil de você fazer coisas novas e mais interessantes para o cliente, quanto mais rápido.
Se eu tiver uma atualização para eu soltar agora, como está no sistema web, eu solto no nosso servidor e a partir dali, tipo, tem um downtime de mínimo de 5 minutos que seja para conseguir atualizar. E disso está todos os nossos clientes atualizados, sem ele nem perceber que alguma coisa aconteceu. Matheus, você falou do downtime ali, é o tempo que eu teria que ficar sem o sistema. Você falou 5 minutos. Pô, então eu nem vou perceber isso. 5 minutos no máximo, caso tenha alguma atualização crítica, assim. Mas no caso, a maioria que vai ser coisa pequena, ele não vai nem perceber. Tipo, no máximo ele tem que atualizar a página, caso alguma coisa mude na própria tela. Mas... Então o serviço dele, a operação dele, no caso, não precisa parar. E como agora a gente está trabalhando com microserviços, tem serviços separados para cada feature do sistema, digamos assim. Então, digamos que a gente tem uma atualização para sistema de câmera. Ele vai conseguir usar o resto do sistema perfeitamente, não vai acontecer nada. Só talvez a câmera que vai ter que atualizar a tela ali para aparecer de novo. O que é esse bendito do microserviço aí que todo mundo fala? Igual a gente tinha falado do motor do carro. Pense no sistema inteiro como o motor do carro. Mas o motor ele tem o radiador, ele tem uma injeção, ele tem o... O que mais? As rodas, porta. O motor não tem. O motor não tem roda, né? Mas... tá falando só do motor? Isso. Tá, ok. Velas, enfim. Sim, ele tem cada componente dele separadinho. É como se fosse cada componente do sistema. Daí, também tem o rádio, tem o limpador de para-brisa. Se o limpador de para-brisa parar, o motor do carro continua rodando. Então, pensar nos serviços como se fosse isso. Se o rádio do carro parar, o motor continua rodando. Ele tentou separar de um jeito que a operação quase nunca pare. Se a câmera parar, se o chat do sistema parar. Então, os sistemas que não são tão críticos, eles foram separados para, caso tenha alguma atualização deles, não acontecer nada com o core do sistema, que é o monitoramento. Entendi. E acredito que com isso vocês consigam dar manutenção só num local isolado, Sim. ou se algo der um eventual parar por algum motivo, eu não perco toda a aplicação. Sim. Entendi. Legal. Uma coisa que a gente estava comentando com a equipe de front-end, e que o cliente sempre, e acho que está numa crescente maior cada vez, câmeras, CFTV, VMS, etc. O que foi mudado para esse sistema? O Caio acho que lidou com bastante CFTV, né? Sim, mexi bastante no CFTV antigo. O que está vindo de novidade aí pra gente? Então, basicamente, o sistema mudou por completo, na verdade, porque a gente tinha uma aplicação desktop para Windows mesmo, que dependia muito até do software do próprio fabricante. Eu precisava utilizar o software da Intelbras, da Hikvision. A gente tinha uma dependência muito grande, Tinha uma dependência grande. E agora a gente tem, basicamente, um outro serviço rodando na nossa nuvem. E ele consegue conectar diretamente nas câmeras. Então a gente consegue, tipo, às vezes também receber eventos ou visualizar a câmera, obviamente. Qualquer tipo de funcionalidade que a câmera permitir ter, a gente vai começar consumindo nesse nosso serviço, que também comunica direto com o Iris. Isso aumenta o nosso leque de integrações com novos dispositivos do futuro? Por enquanto a gente está focando em ter já as integrações que a gente já tem, mas com certeza facilita a gente ter integração. O formato que ficou agora está mais fácil para porque meio que todos os fabricantes estão padronizando um pouco o formato de comunicação delas, então a gente já tem suporte para esse formato padrão de comunicação. A gente simplesmente vai ver como essa fabricante está fazendo assim, comunica direto com ela e já começa a comunicar com eles. Caio, e aí eu sei que esses recursos de câmera normalmente eles exigem máquina, processamento, enfim. Nós temos clientes que são nuvem e temos clientes que têm a própria estrutura física, o on-premise. Como que fica isso? Então, atualmente nossos clientes da nuvem, eles podem migrar para o Iris novo gradualmente, obviamente, a gente não vai migrar todas de uma vez só, mas eles já estão meio que prontos para migrar, a gente vai só portar os dados deles para o Iris novo, a gente tem todo o suporte ali, tem todo o processo de migração para funcionar no novo. E os clientes antigos podem também, a gente está estudando ainda, né? Mas eles podem também usar ele de forma local. Só que também, pensando assim, a futuro, digamos, de 5, 10 anos, a tua estrutura fica antiga e tal, e também você não vai precisar basicamente mais atualizar ela. Você simplesmente também pode portar os teus dados para a nossa nuvem e daí começar a usar o Legacy totalmente na nuvem. E reduz um custo de servidor absurdo, né? Então, sim, exatamente. Mais tranquilo. Então, atualmente você vai poder usar a tua estrutura, mas se futuramente quiser migrar, tem essa opção também. Legal, pessoal. Bom, vou pedir para vocês agora elencarem o coração de vocês aí, né? Tá vendo novidades, são coisas que pro cliente vai ser, por mais que seja o mesmo sistema, visualmente o pessoal do front mostrou, ele já tem mudanças
legais, né? Na visão de vocês, o que vocês acham que vai ser legal pro cliente, o que o cliente vai gostar, o que vocês acharam de incrível no sistema? Cecília. Eu, particularmente, espero que o cliente goste muito de como tá organizado as informações hoje. Então, a interface mudou um pouco, mas eu acho que algumas coisas mudaram e ficaram mais claras ou mais fáceis. Cara, uma coisa que eu acho que o cliente vai gostar bastante é a velocidade de colocar a feature nova e a parte, igual foi comentada, de ser imperceptível para ele. Ele vai receber tipo, uma feature nova que talvez ele tenha pedido ou alguma correção de algum problema que aconteceu de forma tipo, imperceptível para ele. Ele não vai ter que parar para migrar, para atualizar igual é feito agora. Então acho isso bem interessante, tipo agilidade no desenvolvimento. Legal. Caio, o que você acha de vantagens, coisas legais? Enquanto a Cecília estava falando, estava pensando basicamente no que o Matheus falou. Mas assim, eu lembro de ter visto várias vezes todo o código do Iris antigo e era, nossa, muito difícil de entender, muito difícil de tentar implementar uma feature nova. Então a gente está com basicamente um código novo, uns frameworks novos, dá mais gosto da gente, tipo, putz, vamos tentar entender o que o cliente quer aqui, fazer o melhor possível, não só o que ele pediu exatamente, vamos deixar toda essa estrutura aqui melhor. E aí, todo esse processo se torna mais fácil também, tanto a entrega quanto o desenvolvimento em si, toda a discussão que a gente tem se torna mais fácil. Eu acho que tudo isso vai agregar bastante no final das contas. Muito bem, gente. Espero que os sonhos de vocês se realizem aí também, que esses anseios sejam atendidos também. E a gente fica por aqui. Obrigado pela participação de vocês e obrigado para vocês que estavam assistindo.